A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Hoje iremos comentar sobre o assunto a segunda oração intercessora. O que significa uma oração intercessora? Todo o nosso conteúdo está baseado na carta de Paulo a Efésios, capítulo 3. E o interessante é que quando Paulo ele escreve a carta aos irmãos lá em Éfeso, Paulo estava em Roma, preso. Isso foi por volta do ano 60, do ano 62. Então, nesse capítulo 3, exclusivamente, ele ora em favor dos irmãos em Éfeso. Paulo, preso, mas estava intercedendo pela vida de alguém. Meu irmão, a oração intercessora é nós conversarmos com Deus a respeito do problema de outra pessoa. É você falar com Deus a respeito do seu amigo, do seu conhecido. Em nenhum momento nessa oração Paulo pede por si próprio, pede para ele, mas ora intercedendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em toda a Bíblia nós vemos vários exemplos de irmãos que oraram e Deus respondendo à oração, quando essa oração era em favor de alguém. Mas não vamos entrar na lição já logo não. Vamos, como de costume, falar com o nosso Deus, pedir para Ele nos dar entendimento. Ô Pai, nesse momento iremos estudar um pouquinho da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Abençoe a cada um dos teus filhos que está em casa, no seu lar, acompanhando esta lição, meu Pai, estudando conosco nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que não possui a revista, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos lá. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, vamos falar a respeito dessa oração e vamos comentar aqui sobre alguns tópicos que eu achei relevantes sobre esta oração. Vamos falar sobre ponho de joelhos, sobre Pai, sobre o homem interior, Cristo habite pela fé nos vossos corações e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E falando também sobre oração intercessora, meus irmãos, nós vemos lá em Atos, capítulo 12, quando a igreja ora em favor de Pedro. Pedro, enquanto estava na prisão ali, a igreja intercedia a Deus em favor dele. E a Bíblia nos fala que Deus envia um anjo e resgata Pedro da prisão. Ou seja, Deus respondeu no exato momento em que a igreja estava orando. A ponto que quando Pedro chega na casa dos irmãos que estavam ali reunidos, eles se assustam de quão rápida foi a resposta da oração intercessora. Nós vemos também em Jó, capítulo 42, quando Jó ora intercedendo a Deus pela vida dos seus amigos, e Deus muda o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Meu irmão, ore, interceda pela vida de alguém. A resposta vem sempre mais rápido quando nós intercedemos pela vida de alguém. Vamos lá, tópico número 1. Quando Paulo fala sobre, no verso 14, por causa disto ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplos de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas,
andando e até mesmo deitadas. Salmo 95:6, Marcos 11:24, Lucas 18:11, 13, 22, 41, Atos 7, verso 60, 9, o verso 40. Ou seja, não existe uma postura física específica para você orar e falar com o seu Deus. A todo momento, aonde você estiver, você pode falar. Nós temos uma via direta, uma conexão direta com Deus. A partir do momento que Jesus, ali na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo é rasgado e nós temos acesso direto ao Pai. Aonde você estiver, meu irmão, você pode orar e falar com o nosso Deus. Quando Paulo fala, chamando Deus de Pai. Outra coisa que devemos destacar é a forma como ele se dirige a Deus. Ele o chama de Pai. Essa expressão descreve a mais estreita relação de amor, comunhão e preocupação. Meu irmão, acredite, você não tem apenas um Deus, você tem um Pai. Quando você for orar e falar com o seu Deus, dirige-se a Ele como se você estivesse conversando com o seu Pai, com a mesma intimidade. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos a intimidade com Ele, a intimidade de um pai com um filho. No verso 16, quando ele fala do homem interior. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza moral que precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo, para que a plenitude de Cristo possa habitar. Segundo aos Coríntios 4,16. Meus irmãos, é aquela eterna luta entre a carne e o Espírito. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Quanto mais você dizer não para as vontades da sua carne, mais você fortalece o homem interior, o espírito que habita em você é fortalecido. Ou seja, não o espírito é fortalecido, mas a intimidade com o Espírito Santo que habita em você. Você se torna mais íntimo, o seu relacionamento fica mais próximo, mais preciso, mais intenso com o Espírito Santo, quando você mortifica a sua carne. No verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A palavra que Paulo usa para habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega, katoiken, que aplica a uma residência permanente em oposição a uma residência temporal. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. Efésios 3,17. Permita que o Espírito Santo habite permanentemente na sua vida. Meu irmão, negue o desejo da carne. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não àquilo que a carne quer. Quanto mais você mortificar a sua carne, mais o seu homem interior estará se renovando e se fortalecendo em Cristo Jesus. E o verso 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse, ele junta duas metáforas, uma botânica e outra arquitetônica. Arraigados e alicerçados. Ele os compara a uma árvore bem arraigada, é uma casa bem edificada, Salmos 1:3 e Mateus 7:24. Sua oração é para que esse cristão busque alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da instabilidade é o amor. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada, e também há de ser o fundamento em que a vida deles deve ser edificada. Meu irmão, o amor de Deus excede a todo entendimento. Toda vez que você for orar, coloque o amor em primeiro plano. O amor, meu irmão, ele precede o juízo. O amor triunfa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oh, meu irmão, use de amor. Exerça o amor. Olhe para as pessoas da mesma forma que Deus olha. Para qualquer ser humano, quando Deus olha para o ser humano, colocando-se o ser humano na posição de filho e Deus na posição de pai. Qual é o relacionamento que você tem com o seu filho? Quando você olha o seu filho, você já o vê querendo julgar?
Quando você olha para o seu filho, você já quer julgar ele, já definiu o juízo sobre aquilo que está acontecendo? Oh, meu irmão, Deus é amor. A imensidão é impossível nós... Não, olha o que diz aqui no tópico 3.3. O amor de Cristo excede o entendimento humano, porque palavras não podem defini-lo ou explicar. É impossível nós explicarmos o amor de Deus. Não existe ser humano algum que seja excluído do amor de Cristo. É um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o homem com nada menos que a vida do próprio Deus. Aceite o amor de Deus e saiba que o ser humano ele é visto aos olhos de Deus com amor. Deus olha para qualquer pessoa como se estivesse olhando para um filho. Então interceda pela vida de alguém como um pai intercede pelo seu filho. Essa é a intensidade da oração que nós precisamos interceder em favor de uma pessoa ao nosso Deus. Conclusão, o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor, que mesmo sendo inexplicado, pode ser alcançado. Interceda pela vida de alguém e interceda com amor, como um pai ora a Deus em favor do seu filho. Meu irmão, Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha renovar o seu homem interior e venha te encher de amor a cada dia mais. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus.